A história que ensinaram a você na escola é muito simples. A guerra precisava acabar. A bomba salvou vidas. Mas o que os livros de história esconderam está enterrado em memorandos oficiais, trancados a 7 chaves, num comitê que tomou a decisão mais sombria da humanidade. Truman não escolheu as cidades japonesas porque elas eram centros militares perigosos. Tóquio, a capital, nem entrou na lista. E não foi por piedade. Foi porque Tóquio já estava em ruínas. Eles não queriam uma cidade destruída. Eles precisavam de uma cobaia intacta. Uma cidade intocada, perfeita, para servir de laboratório a céu aberto, onde pudessem medir exatamente a eficácia da nova máquina de matar. Ninguém ali escreveu: vamos queimar famílias vivas. Escreveram sobre logística de mensuração. O critério não era militar. Era espetáculo. Era chocar o mundo. Kyoto, a capital cultural, foi poupada apenas porque um único homem influente guardava memórias afetivas da sua lua de mel. A vida de centenas de milhares, dependendo das férias de um burocrata. E Nagasaki? Nagasaki foi bombardeada por causa de nuvens. O céu estava fechado no alvo original. O destino de uma população inteira mudado por causa de uma neblina. Essa é a verdade. Não houve um julgamento moral. Houve uma lista de compras, um checklist burocrático para escolher quem vive e quem morre. E o mais assustador é que o padrão, a linguagem fria e calculista da morte, continua sendo usada até hoje. A lógica não mudou. E na próxima vez que precisarem de um alvo, a conta vai chegar novamente. Por que Tóquio não foi bombardeada? E o que isso diz sobre como escolhem quem morre? Truman, presidente dos Estados Unidos, tinha uma lista de cidades japonesas para apagar do mapa. E a capital do país, do Japão, Tóquio, nem sequer entrou nessa lista final. E isso não foi uma questão de piedade, foi uma questão de logística. Peraí. Tóquio já tinha sido arrasada por bombardeio convencional meses antes. Em março de 45, foi arrasada. Então não faz sentido não repetir um alvo já destruído, irmão. Exatamente. Por isso é que é mais sinistro do que parece, não é? Eles não pouparam Tóquio, não é? Eles já tinham feito ali um bombardeio, não é? Jogado ali o fogo das bombas, não é? E guardaram a bomba nova, não é? Vamos dizer assim, para estrear em cidades, não é? Que ainda estavam intactas, não é? O suficiente para medir o quê? O estrago, não é? Nos próximos minutos, não é? Vocês vão ver, não é? O critério real por trás dessa escolha que foi Hiroshima e Nagasaki. E não é o que vos ensinaram na escola. É uma coisa completamente diferente, não é? Vamos com calma. 16 de julho de 1945, aí o teste Trinity funciona no Novo México. Começou. Sim. Truman recebe a notícia e chama aquilo de a bomba mais terrível da história do mundo. Sim. Existiam 4 opções sobre a mesa: não usar, fazer uma demonstração pública, usar contra um alvo militar isolado ou usar contra uma cidade. Ou seja, tinha essas 4 opções, não é? E aí adivinha o que aconteceu? Aí adivinhem o que é que aconteceu, não é? Qual delas é que ganhou no final das contas, não é? A que produzia o maior espetáculo de medo, não é? Ou seja, amedrontar todo mundo, não é? Para que todo mundo ficasse a assistir, para que todo mundo não duvidasse, não é? Mas e isso não é teoria, não é? Está nos memorandos oficiais dos comitês e alvos, né? Sim, está tudo documentado. Então não é algo que surgiu do nada, não é? Então existiu
um comitê formal. Sim, existia um comitê. Mas o objetivo declarado era acelerar a rendição do Japão e evitar uma invasão terrestre que mataria e manteria muito mais essa guerra à frente. Sim. Seria isso? O objetivo era que aniquilasse a maior parte das pessoas possível, não é? De qualquer lado. Evitar mortes é sempre a desculpa perfeita para decidir quais mortes valem a pena ou não, não é? Repara uma coisa, o comitê, não perguntou onde é que é militarmente necessário. Eles não fizeram essa questão. Perguntou onde é que o estrago iria ser mais visível e mais impressionante para o mundo assistir. E isso não está no critério da seleção. E vamos mostrar uma lista, não é? Ou vamos falar dessa lista, não é? Tá. O comitê de alvos, ele foi formado em maio de 45. Sim. Tinha um critério técnico claro. O alvo precisava ter mais de 3 milhas de diâmetro. Qual a importância urbana disso, né? Causar dano significativo até o centro da cidade. E ter probabilidade de continuar intacto até a data do ataque. Então o centro da cidade tinha que estar pronto para que os efeitos da bomba pudessem ser medidos com precisão científica. Essa é a parte mais questionável. A parte questionável é o medidos com precisão científica que eles colocaram lá no memorando, né? Ou seja, eles precisavam, de uma cidade que estivesse completamente intacta, para funcionar como cobaia de laboratório. Nada mais do que isso, Kyoto, que estava no topo da lista, da primeira lista, que é a capital cultural e histórica do Japão, quase ficou intocada, pelos bombardeiros convencionais. Quase não se ouviu falar de nada, Tá. Ou seja, um alvo que seria perfeito segundo o critério técnico. Ou seja, nem sequer praticamente foi atingida com nenhum rechaço de explosão. Mas Kyoto foi retirado da lista. Foi retirado. Porque o secretário da guerra lá, o Henry Stimson, aquele cabra doido lá, interveio pessoalmente e vetou o alvo, né? E aí que fica interessante, entre aspas, nunca é interessante, a situação. E porquê? A versão oficial diz o valor cultural e histórico. Diz essa a versão lá do Stimson. Mas o Stimson, ele tinha passado a lua de mel, uma curiosidade, décadas antes lá, uma decisão que redesenhou o destino de centenas de milhares de pessoas. Ou seja, por o cara ter passado lá a lua de mel, o cara não deixou. Tomada em parte por uma memória afetiva do que ele passou lá na lua de mel. De um único homem ainda. Então o cara decidiu praticamente que aquela não seria atacada. Isso é especulação sobre motivação pessoal. Não é especulação. Não, o que está documentado é que Stimson argumentou que destruir um centro religioso e cultural era significativamente prejudicaria uma reconstrução das relações dos Estados Unidos com o Japão lá no pós-guerra. Sim, mas só que vamos dar esse ponto sem falar. Vamos dar esse ponto barato, Ficou esquisito. Só que a justificativa geopolítica está nos registros. E não é só uma affaire nostálgica. Sim, mas isso só reforça o quê? Só reforça o argumento, E a escolha da morte. O argumento era qual? Era a escolha da morte era uma equação de relações públicas de longo prazo, não de uma necessidade militar imediata. Ou seja, por exemplo, Tóquio já foi arriscada da lista por outro motivo completamente diferente. Tecnicamente, já estava sido destruída. Mais frio ainda. Já estava destruída demais, Não ia dar o efeito que eles esperavam. Não seria um experimento como se fosse uma cobaia, um experimento completamente limpo. Tá. Hiroshima tinha um quartel militar importante. Ele era a sede do 2º Exército Geral e de um porto de embarque logístico. Sim. Então havia uma justificativa militar
concreta em cima Sim, de havia. Nesse caso havia uma justificativa, né? Mas, tem sempre um mas, né? Mas Hiroshima também estava, coincidentemente, né, entre as poucas grandes cidades japonesas, né, que os Estados Unidos tinham deliberadamente poupado. E pouparam desses mesmos bombardeiros convencionais anteriores. Justamente para quê? Para servir de um novo quadro limpo, como a gente chamou, aquele experimento de cobaia, não é? Um quadro limpo para comparar cientificamente depois do ataque atómico. Ou seja, eles precisavam de uma cidade para fazer um ataque limpo, não é? E isso está documentado nas instruções do próprio Comitê de Alvos. Ou seja, certas cidades foram riscadas da lista de bombardeiros, não é? Incendiários comuns, né? Só porque sobrarem intactas. Ela tinha que estar virgem, intacta. Para ver uma bomba nova. E para fazer o caso de estudo, né? Para eles estudarem. Ou seja, foi um experimento, não é? Tá, mas sabe todo esse processo de forma administrativa, né? Por quê? Porque o comitê, memorando, critério, para decidir quem vive e quem morre em massa. Foi. Isso é genuinamente maquiavélico, perturbador de ler, né, cara? De se ver, perturbador. Analisar um documento desse. Exatamente. E o mais assustador, não é a crueldade de forma explícita, não é? É a linguagem de uma planilha. Praticamente foi o que vem na planilha, tinha que ser feito, né? Ou seja, um alvo com probabilidade de permanecer intacto. Ou seja, eles decidiram. Ninguém escreveu lá, vamos queimar a criança viva. Não. Escreveram sobre a logística de mensuração. Ou seja, tudo foi decidido com base em tudo que era intacto ou não, e segundo o que era intacto era para atacar, né? E isso não é exclusividade de 1945. Não, isso que é brabo, cara. Não é. É aí que a gente chega, não é? Chega no padrão da tal verdade, não é? Não é achismo, não é a gente estar a inventar. Aí é que a gente chega nesse padrão. É ou não é? Tá, vamos organizar o que sabemos. Não é? 1. Kyoto foi retirada por valor simbólico diplomático. Exatamente. Tá. No 2. Tóquio foi descartado porque já estava destruído. Exatamente. Mas, na verdade, o bombardeio incendiário de março de 45 foi uma operação Meeting House. Uma famosa operação. Mais gente numa única noite do que Hiroshima e Nagasaki. Isso foi mais violenta. Os seus ataques iniciais foram mais cruéis. Terceiro passo foi Hiroshima e Nagasaki, que foram mantidas intactas de propósito. Como experimento. Partindo para o quarto passo, a decisão final considerou o clima, e aí foi. Nagasaki nem era o alvo principal, né? Porque o segundo ataque era para Kokura. Mais nuvens cobriram a cidade no dia e o avião desviou. Não, mas aí repete essa última parte, porque aí Nagasaki morreu porque estava nublado em outro lugar. É isso que o cara disseram no memorando? É que os... Observe o seguinte, os registros de voo da missão estava a Boxcar, né, indicava Kokura era o alvo primário. O alvo era outro, né? A cidade de Kokura, a visibilidade estava ruim. Então os caras não atacaram. O avião fez 3 passagens, desviou para o alvo secundário. Vai lá. E isso é o que a gente dá o nome do padrão de hoje, né? A lista de compras da morte. Né? Ou seja, não existia um alvo escolhido pelo mal que fez, né? Nunca existiu, né? Existia apenas como se diz, uma prateleira, né? De cidades pré-aprovadas para aquele fim, né? E a que sobreviveu foi decidida por uma nuvem. Sim, foi por causa de um aspecto meteorológico que não foi atacada. Ou seja, o critério moral virou item de quase de um checklist logístico, né? Igual como se a gente fosse escolher um fornecedor por CEP, né? O CEP mais barato. Vai lá. Ou seja,
Imaginem a sorte que teve com a cura, não é? Tá, isso muda a forma, mas como eu enxergo a guerra. Porque a forma, as decisões institucionais de guerra, em geral, parece menos vilania calculada, mais burocracia fria. Aí vira uma bagunça, porque seguindo regras próprias, que é, sinceramente, mais assustador ainda. Sim, e nisso recordamos ambos os efeitos, né? E o padrão volta a se repetir, né? Toda a vez que uma instituição decide quem sofre uma consequência em massa, seja guerra, política de fronteira, uma crise sanitária, o critério real e o critério que vai ser utilizado é quem merece, né? É quem merece. E quem está disponível, mensurável e politicamente barato para ser sacrificado. Nada mais é do que esse checklist e que eles vão respeitando. É isso que a gente tem visto nos últimos anos, não é? A gente pode colocar o seguinte, né? Que existiam alternativas às cidades habitadas. Aí virou uma bagunça, porque havia opção de demonstração, detonar a bomba num local não povoado. Sim, mas aí não tinha grandes efeitos, né? E aí teria que convidar observadores japoneses para provar o poder sem matar civil. Sim, aí causaria aquele efeito que eles pretendiam. É ou não é? Aí não funcionava. Né? Não funcionava porque eles usaram isso para amedrontar, não é? Porque... E a gente até pode perguntar, e porquê que não fizeram isso? Porque o comitê científico avaliou, de uma certa forma, que se essa demonstração falhasse, não é? E se falhasse de um modo técnico, havia o risco real de uma falha, já que só existia uma bomba testada até então, não é? E aí o Japão perderia o medo de vez. Sim. De se render. E aí poderia haver vários cenários, entre eles o cenário A, que era a demonstração pública que não seria respeitada ou que não seria mostrada, não é? E o risco era, se falhasse, não é? Prolongaria a guerra e queima aquele efeito de surpresa para sempre, não é? Ou seja, não conseguiam demonstrar aquilo de uma forma a frio, não é? Daí a gente caía no cenário B também, né? Que era o bloqueio naval e o bombardeio convencional prolongado até render por fome e exaustão, sem usar uma bomba. Ou seja, isso não era o objetivo deles. Não é? Esse não era o objetivo. Prolongar a guerra não era interessante. E teria também outras consequências. E uma delas era as estimativas do próprio Estado-Maior, né? Projetavam centenas de milhares a mais de mortos em uma invasão terrestre da ilha principal, né? Aliás, isso foi fato da operação Downfall, né? Downfall. E isso virou o argumento oficial permanente. Ou seja, esse fazia parte de um cenário hipotético, cenário B, vamos dizer assim. Tipo o cenário C que a gente pode criar é usar a bomba contra o alvo puramente militar isolado, né? Longe da população civil. Mas aí não ia surtir o efeito. Exatamente. E foi completamente descartado também, porque um alvo isolado não geraria aquele choque brutal psicológico que eles achavam por necessário, né, para convencer o alto comando militar japonês, né, que ao longo dos tempos antecedentes, né, já vinha ignorando os bombardeios massivos convencionais, né, e faziam vários meses, né, que isso acontecia, né. E reparem, as 3 saídas razoáveis foram completamente descartadas, não por serem de uma forma piores moralmente, mas porque elas seriam menos eficazes. Vamos colocar dessa forma. Elas produzir o medo. Aquele impacto seria... Não seria medido. Voilà. Né? E aí nós caímos na armadilha perfeita. Voilà. Qualquer caminho que poupasse civis também reduzia o quê? A eficácia demonstrativa. Exatamente. E aí a eficácia demonstrativa sempre foi a grande vencedora na mesa de decisão do comitê. Ou seja, a saída tecnicamente honesta, não é? Seria simples. Não é? Convocar de uma certa forma os observadores que eram neutros na altura, não é? Detonar, por exemplo, esse experimento num deserto e dar, por exemplo, ao Japão os tais 30 dias para decidir como prova visual
do que aquela arma poderia causar. O não é? poder da arma. Olha lá. Né? E dentro. E isso reduziria drasticamente as mortes de qualquer dos civis, não é? Mas politicamente era impossível. Não, significava também admitir que os Estados Unidos, não é, tinham um certo escrúpulo, não é? Numa guerra. Numa guerra que já matara dezenas de milhões e arriscar Uma bomba desperdiçada. aí não convenceria ninguém. Não é? Não convenceria ninguém, não amedrontaria ninguém e não teria aquele impacto que teve, não é? Nada, isso muda a forma como você começa a olhar para qualquer manual de crise de agora para diante. Porque uma decisão nunca foi vidas versus vidas. Não, nunca foi. Foi eficácia de forma mensurável versus riscos da imagem. Sim, Então, isso não morreu em 1945. sim, não morreu. Continua. Voilà. E temos a bomba final do episódio, não é? Os mesmos critérios de seleção de alvo usados por esse tal comitê que era presidido lá pelo Stimson, não é? Era visibilidade, mensurabilidade, o custo político, não é? E ainda aparecem, não é? Palavra por palavra, em documentos de planejamento militar dos dias de hoje. Contemporâneo. Ou seja, tudo isso está sendo sempre utilizado da mesma forma nos dias de hoje. A linguagem mudou de alvo de intacto para medição para efeito demonstrativo otimizado, que é a linguagem atual. Não é? A lógica é sempre a mesma. A lógica é sempre a mesma. A lógica é sempre a mesma. Não adianta, né? Vai lá. Se você sentiu o peso disso... É isso que a gente sempre fala, né? Se você entendeu o padrão, deixe o seu like, não é? Como um sinal de que você viu esse mesmo padrão que a gente foi transmitindo ao longo do episódio, porque não é só uma história que você aprendeu de uma certa forma na escola. É muito mais do que isso, não é? E se você não se inscreveu, se inscreve! Porque é para quem escolheu para ler decisões institucionais como acidente. Você vai entender isso. Mas isso foi só mais um exemplo, não é? E mais um exemplo de uma ocorrência do passado mais antigo, não é? Que achamos documentado, não é? Com nomes, com datas, não é? E trazemos sempre novas histórias dessa forma. No próximo episódio vamos mostrar mais cenários obscuros após abrir certas caixas de Pandora, né? E vem aí, né, de política interna dos Estados Unidos e outras broncas Brasil, aí da Europa. Né? Nossa, a França tá difícil, moçada. O reino que está desunido, né? Nossa Senhora. E então não deixe de nos dar esse apoio. Assista aos nossos vídeos, precisamos de horinhas, né? Veja as listas de compra por trás de tudo isso que está acontecendo. E nos vemos no próximo episódio. Pensa que qualquer país que tem uma indústria bélica na potencialidade de uma Estados Unidos, de uma China, de uma Coreia do Norte, que o seja, tem que gastar. Por quê? Porque as bombas vencem. Não esquece disso! E senta o dedo no like! Até o próximo episódio.